Seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos falar como aumentar o engajamento dos empregados quanto ao uso do equipamento de proteção individual, o EPI, dentro da rotina de trabalho. Eu sou o André Ricardo Esquivel, proprietário da empresa ARE Treinamentos e Consultoria, desenvolvedor de ações voltado para a área de segurança do trabalho e instrutor de treinamentos normativos e complementares. Então vamos lá. Como aumentar o engajamento quanto ao uso do equipamento de proteção individual, o EPI? Vamos para o conceito, EPI, né? Ah, André, eu posso ter o mesmo equipamento para várias pessoas utilizarem, né? Essas são as perguntas que geralmente as pessoas fazem quanto ao EPI. O próprio nome já diz, equipamento de proteção individual, ou seja, ele é do indivíduo. Algumas pessoas usam o conceito de que, eu tenho lá um capacete que fica de pendurado dentro de uma porta, do lado de uma porta, então o indivíduo que estiver usando aquele capacete naquele momento vai estar protegido pelo aquele equipamento, certo? Então isso vai de conceito para conceito. Eu vou entrar pelo que a normativa pede, né, que é o conceito do equipamento de uso individual, e vou falar um pouquinho como que a gente faz para aumentar o engajamento das pessoas quanto ao uso deste equipamento, beleza? Ou dos equipamentos voltados para proteção individual. Eu sempre falo, pessoal, que eu tenho que sempre mostrar o porquê, né? O porquê que eu estou fazendo aquilo, o porquê que eu estou realizando tal implantação de um determinado equipamento. Né? Muita gente, eu não uso bota com biqueira, biqueira de ferro. Tem muita gente que entende que ainda a biqueira, não existe a biqueira de PVC de composite, todos os calçados têm que ter biqueira de ferro. Ah, André, eu não uso protetor aditivo porque me incomoda, o de inserção, então vamos partir para o tipo abafador. Ah, mas o tipo abafador acaba infelizmente ocasionando pressão na minha cabeça e me ocasionando dor de cabeça. Então, desculpa, pessoal, para não utilizar equipamento de segurança, vocês vão encontrar os montes, tá? Então eu sei que é desconfortável em alguns momentos, é desconfortável. Atrapalha em alguns aspectos a atividade de vocês, a realização da atividade de vocês, trabalha, mas ela não atrapalha na questão de colocar em risco a tua vida. É um processo que você demoraria 5 minutos para fazer, o tempo de colocação do EPI vai ser aumentado, esse tempo para a realização da atividade. Então isso pode ser, o pessoal tem o hábito de colocar isso como, é algo relacionado, eu acabo perdendo tempo com isso, André, colocando equipamento de segurança. E se eu não colocar o equipamento de segurança, eu faço em 5 minutos e pronto. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o EPI, tá, a gente tem que mostrar para aquela pessoa, né, que vai utilizar aquele equipamento, qual é a real necessidade, por que ele está usando aquilo, por que eu devo utilizar o equipamento de segurança em todo momento da realização de tal atividade ou de um determinado processo, tá? E aí, quando eu mostro para ela o porquê que ela está usando aquilo e qual é a real necessidade dela utilizar aquilo, eu estou vendendo uma ideia, certo? Ah, André, mas eu tenho pessoas resistentes, né? Eu conto histórias aqui de pessoas que, no decorrer da minha profissão, que, eu trabalho aqui, quando você nasceu eu já trabalhava aqui e não te precisava usar equipamento. Eu entendo, nós entendemos que também tem uma questão cultural para se quebrar, um paradigma cultural para se quebrar em algumas empresas, em algumas pessoas principalmente, né, porque a ideia tem que ser vendida com certeza, o processo tem que ser vendido, né, daquela forma onde a pessoa entende que o determinado equipamento, óculos, o que seja, ele é para proteger de um determinado risco. E esse risco, se você não estiver utilizando equipamento de segurança e ele perder o controle sobre aquele risco, vai acontecer um acidente de trabalho. Então o EPI em si, tá? Ele é um complemento de outras ações. Eu não chego e falo, olha, eu acho que você vai ficar bonito de óculos, coloque o óculos. Não, eu determino o uso do óculos porque existe uma partícula ou algo projetável ali naquele ambiente de trabalho que, se alcançar o olho, vai ocasionar um dano. Então isso que as pessoas têm que entender, que nós da área de segurança de trabalho, nós não definimos equipamento de segurança só porque a gente acha legal. Eu acho, André, o uso do capacete, tem gente que fala, eu fico careca, eu caio meu cabelo. Olha aqui, pessoal, são quase 14 anos trabalhando de capacete, tá? Quase 14 anos trabalhando de capacete, e é claro que aqui tem um fator genético também, a queda de cabelo não é só a questão do capacete, tem um fator genético, mas grande parte das pessoas que não gostam de usar o capacete diz que é porque lá da perca do cabelo. Outras pessoas, eu não uso o protetor aditivo porque eu acabo deixando de escutar. Por que isso? Porque ela já tem um nível de perca. E se ela não se adaptar ao uso do protetor aditivo, essa perca vai aumentando.
E olha só, então as pessoas têm que entender isso. E quando a gente implanta um equipamento de segurança, por qualquer que seja, tá, pessoal, é devido a uma situação de risco, ou um agente de risco, ou perigo que existe dentro daquele local de trabalho que precisa ser atenuado. A gente não consegue eliminar, né? Ah, eu preciso fazer um trabalho a 10 metros de altura. Eu não consigo eliminar aquele trabalho a 10 metros de altura. Então o que que eu faço? Eu tenho que controlar, né, e neutralizar. Controlar, eu tenho que controlar para que pessoas não vão lá fazer aquela atividade sem as devidas autorizações. Então, controle, né, e neutralização. A pessoa está lá em cima, caiu. Então, se ela caiu, eu tenho que. Qual que é o resultado? O que mata é a queda ou o impacto? Né? O que mata é o impacto, onde a pessoa vai bater. Enquanto ela estiver do ponto A ao ponto B, no caminho, se não tiver nenhuma estrutura, tá, pessoal? Ela só vai cair. O que vai ocasionar um dano a ela, né, em sua grande maioria, a não ser que ela morra de infarto no meio do caminho, é o impacto no chão, ou o impacto na estrutura que ela estiver no decorrer do caminho dela. Então, eu tenho que controlar, tá, aquela queda através de um sistema de retenção. O que é um sistema de retenção? Um ponto de ancoragem adequado, um ponto de ligação correto e adequado, e o cinto de segurança que acopla o corpo da pessoa àquele ponto de ancoragem, através de um sistema de retenção. Tá? Então, esse sistema de retenção é o que vai garantir, né, que vai controlar a queda. Legal. Então, se eu vou controlar a queda dele, eu tenho que entender que o ponto de ancoragem vai suportar lá a capacidade de peso, né, vai ter a capacidade de peso adequado para a realização daquele, se houver uma queda, tanto para a força de queda quanto de impacto, né? Tem muita gente que olha lá, tá soldado, suporta meu peso, mas não é seu peso, tá, pessoal? Então, todo ponto de ancoragem tem que suportar o seu peso em queda, aceleração da massa, mais o impacto que aquela aceleração vai ocasionar. E aí sim ele vai estar bem dimensionado. Claro que isso é um tema para outro vídeo, tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre o equipamento de segurança, ele é a última coisa que nós devemos implantar. Primeiro, eu tenho que trabalhar na eliminação. Se eu conseguir eliminar aquele agente de risco, se eu conseguir mudar aquele sistema de trabalho para algo que não traga dano à vida, né? E aí elimine o uso do equipamento de segurança, não consigo, vou ter que entrar para neutralização e depois para controle, tá certo? Isso tudo, pessoal, a gente tem que entender que são aspectos que grande parte das empresas já tem isso determinado. Eu posso ter lá dentro da minha empresa um sistema onde obriga o empregado a utilizar o equipamento de segurança. André, mas você fala obriga. É verdade, não tem. Lá dentro da NR, na NR6, ela fala o quê? Que é a obrigação do empregador garantir que o empregado tenha o equipamento e que determine a ele a obrigatoriedade de utilizar tal equipamento. Então, quando eu falo sobre a questão dos equipamentos de segurança, não é eu estou falando para você, amiguinho, vai lá, coloca, por favor, você tem a opção de escolher. Tanto é que dentro da própria CLT, o não uso do equipamento de segurança acarreta para o empregado a advertência, assim por diante, até demissão por justa causa. Mas eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu não gosto de ter que ficar falando para as pessoas em tom de ameaça. Se você não usar o equipamento de segurança, eu vou te dar advertência. Você tem que mostrar para essa pessoa o quão interessante, o quão gratificante é ele utilizar esse equipamento de segurança. Gratificante de que forma? Tá? Ele vai ser o maior beneficiado. Não vai ser o André. Porque o meu óculos, o meu capacete, o meu protetor, o meu cinto de segurança acoplado a um local de ancoragem legal, eu estou usando. Agora, ele também tem que utilizar. O colega dele também tem que utilizar. Só que as pessoas entendem o contrário, que não, é equipamento de segurança, eu uso se eu quiser. Não é assim, pessoal. Não é assim. Porque se você determina, né, se a empresa determina que você tem que utilizar um equipamento específico, você tem que utilizar aquele equipamento específico, indiferente de qual seja o equipamento, pessoal. Claro que vai depender muito da qualidade do equipamento, da marca, é, qual que é o tempo de uso, tá, pessoal? Tem equipamento de segurança que o cara coloca às 8 da manhã, tira meio-dia para almoçar e depois às 13 horas, 13h30, coloca novamente esse equipamento, só tira às 18 horas. Então nós, como profissionais da área de segurança, nós também temos que entender a parte de conforto. Ah, André, agora vai vir algumas pessoas vão falar, André, só que assim, ó, eu tenho que cuidar também da questão de custos, né? Ah, custo X, custo Y, tá? Eu tenho que controlar os meus custos porque os equipamentos de segurança também são pagos, né?
Eu entendo isso, pessoal, eu entendo isso. Trabalhei em empresas de pequeno, de médio, de grande porte, e em todas elas, quando se fala da compra de equipamento de segurança, tá? Elas têm a primeira premissa, claro, é garantir a segurança do funcionário, mas infelizmente a gente tem que buscar reduzir custo. Isso na área de segurança, como é na área de qualidade, como é na área de produção, em tudo que é lugar. Tem que se eliminar, reduzir as questões de alguns custos, tem que eliminar alguns custos, por quê? Porque esses custos, eles são agregados ao produto, e o mercado hoje, ele está agressivo, então a empresa tem que ter esse conceito, com certeza, mas alguns equipamentos, alguns confortos que esse equipamento traz para o empregado, infelizmente a gente não pode abrir mão, né? Imagina só, você vai ter um cara lá que vai montar uma estrutura metálica, que ele vai ficar o dia inteiro com o cinto de segurança, tá? Que não tem proteção lombar, ou seja, que dá um pouquinho mais de conforto. Se ele for ficar de pendurado, que tem o processo ou o sistema de acoplagem de cadeirinha. Olha só, imagina só, o final do dia esse cara tá morto. Então hoje ele produz um X, amanhã um pouco menos e assim vai diminuindo a produção dele. E às vezes, né, isso o equipamento de segurança pode auxiliar. Eu vou trabalhar numa área ruidosa, então eu tenho que ter um protetor aditivo que atenue aquele ruído em excesso, tá? E traga lá por dentro dos limites de tolerância conforme a NR15. Então isso eu tenho que ter também, tá? O que eu não posso, hipótese alguma, não, tá muito caro, não vou comprar. Ah, isso não dá, pessoal. Você está atingindo outra pessoa, agredindo a saúde dela, tá? Então você contratou, você é o empregador, você tem responsabilidades. Assim como o empregado também tem responsabilidades. Eu, quando falo do equipamento de segurança, eu sempre falo esse princípio, pessoal. Olha lá, o empregador foi lá, ó, comprou equipamento X, né? Equipamento Y. E esse equipamento custa X. Ele não comprou só para ver vocês bonitinhos, né? Ele comprou porque existe uma necessidade de proteção. Então, quem que é a responsabilidade de utilizar o equipamento? É minha como empregado. Então, é minha responsabilidade de utilizar esse equipamento? É minha. Eu não vou colocar nas costas do meu encarregado, do meu supervisor ou do meu colega, do técnico em segurança do trabalho. Se eu recebi o equipamento de segurança, é minha responsabilidade guardar, conservá-lo e utilizá-lo da forma correta e da forma indicada. Agora eu não posso, não, eu não gosto desse equipamento de segurança, eu não vou utilizar. Óculos, né? Óculos de segurança. Tem muita gente que coloca, infelizmente, pessoal, isso é uma dificuldade de alguns óculos ainda, que é a questão do embaçar. Agora com a questão do uso da máscara está embaçando mais ainda. Então eu não posso, hipótese alguma, deixar falar, não, eu não vou utilizar o óculos, eu não vou utilizar o EPI, o óculos porque embaça. A empresa tem como obrigação te entregar um equipamento que atenda a sua necessidade. Então hoje tem óculos com resistência a embaçar muito maiores do que existia alguns anos atrás, tá? Então, primeiro princípio, vamos voltar lá para o nosso conceito do nosso vídeo. Como enganjar, pessoal? Como eu vou vender isso? Como que eu vou vender essa ideia de uso do equipamento de segurança? É algo benéfico para a pessoa, é algo benéfico para ela e ela não pode abrir mão disso, tá certo? Primeira coisa, é mostrar que é para ela. Não é para mim, não é para a empresa. A empresa vai ser beneficiada? Vai, com certeza. Vai respingar na empresa? Vai. O tanto uso quanto não uso. A segurança do trabalho vai ser bem vista quando o empregado enganja? Vai. É reflexo. Mas toda vez que ela deixa de utilizar e acontece um acidente por não uso do equipamento de segurança, também reflete nessas outras áreas também. Tanto para o empregador, quanto para a área de segurança do trabalho, quanto para a área operacional. Tá? Então, o primeiro princípio, mostrar para ela, para a pessoa, para o empregado, para a equipe, que é para eles. Não é, né? O primeiro princípio de tudo é para eles. Eles vão ser os maiores beneficiados de usar o equipamento de segurança. O segundo, tá? Quando acontece um acidente, quem é afetado pelo acidente de trabalho? É o empregado, é a equipe de trabalho. Então essa equipe de trabalho tem que entender quando ela usa o equipamento de segurança, quando ela respeita o processo, o procedimento, quando ela segue as normativas de segurança do trabalho, a equipe é beneficiada, tá? Então como que eu faço isso? Eu particularmente, tá, pessoal, quando eu vou falar com outras pessoas, eu primeiro
vou me apresentar, meu nome é fulano, eu sou isso, aquilo, né, sou da área de segurança do trabalho, e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o equipamento de segurança do trabalho. Qual que é o benefício de utilizar o equipamento de segurança do trabalho, tá? Então a gente traz um princípio do como fazer o uso do equipamento de segurança e por quê. E aí mostra para ela que é para ela. E quando ela tem essa ideia e quando ela tem essa percepção, ela mesma vai se policiar. Não vai precisar do André, não vai precisar do técnico, não vai precisar disso, daquilo, não vai precisar do encarregado enchendo a paciência dela para ela utilizar o equipamento de segurança. Tá? Os cipeiros também são outra ferramenta de análise quanto à questão do uso do equipamento de segurança. Segundo princípio, tá, pessoal? É fazer, tá? Com que o equipamento seja bem visto. E como que eu faço isso? Eu tenho pessoas exemplos. Quem são essas pessoas que são exemplo? A área de segurança do trabalho, tá? A gestão daquela área direta, ou seja, os gestores, os encarregados, coordenadores, supervisores. Então essas áreas, essas pessoas, essas equipes têm que ser espelho. Eu já entrei em empresa que o cara chega e fala pro cara assim, olha, coloca o protetor auditivo. E o cara tá no lugar de ruído sem o protetor auditivo. Então eu tenho que ser exemplo. Eu vou lá dentro da produção, vamos lá, o que eu preciso ter para mim entrar dentro da produção? Eu cobro do cara o uso do protetor auditivo, o uso do capacete, o uso de um calçado adequado. Então eu também tenho que estar utilizando isso. Eu sendo exemplo, tá pessoal, eu consigo ter a liberdade de chegar nessa pessoa que não está atendendo às necessidades e às demandas da área de segurança do trabalho e fazer isso. E chegar, olha amigão, o negócio é o seguinte, você não está utilizando o equipamento de segurança da forma que deve ser, então a gente precisa para que você continue trabalhando conosco, né, de uma forma amigável, tá pessoal? Utilize os equipamentos de segurança, é tua responsabilidade. Por quê? Porque se eu não for exemplo, e eu for cobrar aquele cara sobre o uso do equipamento de segurança, a primeira coisa que ele vai falar, né, ou ele vai resmungar no mínimo, né, você não usa. Como que se sente o direito de vir me cobrar se nem ele usa? Se nem a pessoa X usa? Quando o Y vem aqui para a fábrica, não usa o equipamento de segurança. Olha só. Então é isso que a gente tem que ser, né? Primeiro, mostre que é para ela o uso do equipamento de segurança. Ela vai ser o maior beneficiado. Segundo, né, segundo fundamento, seja exemplo. Esse seja exemplo, pessoal, né, já viram o ditado, né, o exemplo arrasta. É isso, não tem coisa mais fácil. Porque quando eu estou utilizando esse equipamento, quando eu estou fazendo uso desse equipamento da forma correta, as outras pessoas vão entender que é responsabilidade. Eu estou sendo responsável comigo e se ela não for responsável com ela, ela vai ter que arcar com as consequências, tá certo? Beleza? Terceiro princípio, pessoal, é uma abordagem correta, tá? Que abordagem correta? André, eu já cansei de falar com fulano e ciclano, então eu vou, já chego soltando os pés, eu já chego falando como que ele deve fazer e infelizmente já perdi o controle sobre essa pessoa, tá? Então a abordagem correta é: primeiro, você vai chegar, você vai falar com essa pessoa, vai dar uma analisada na situação, tá? Lembra lá, pessoal, a gente já não pode chegar julgando, né? Você não sabe o que está acontecendo. Você chegou ali, o cara está sem equipamento de segurança, claro, você vai pedir para ele parar um pouquinho, dentro da possibilidade do processo, né? Se não, você vai chamar o gestor dele e falar, ó, coloca alguém no lugar dele, a gente precisa conversar com ele. E aí a gente vai entender o que aconteceu. Eu já tive casos de pessoas que era uso obrigatório e a empresa só fornecia o de inserção. E o cara estava com inflamação no canal auditivo. E aí? Ele não poderia inserir aquele protetor auditivo no ouvido porque ia piorar a inflamação dele. Então é uma responsabilidade da empresa entregar um equipamento adequado à condição do empregado também. Tá? Então se ele não tem condições de usar um calçado específico, é responsabilidade da empresa comprar um equipamento que se adeque à condição dele. Ele não tem obrigação de se adequar ao EPI. O EPI tem a obrigação de se adequar a ele. Tá? Então esse é o mesmo princípio que a gente leva para a máquina. Né? Não é o homem que se adapta ao equipamento, a máquina. É a máquina que se adapta ao homem. Tá? Então o processo tem que se adaptar ao homem de uma forma, que eu digo pessoal, se adaptar ao homem é que todos consigam operar, fazer aquele processo. Então esse é o terceiro princípio quanto ao uso do equipamento de segurança do trabalho. Eu tenho que enganjar.
tá? Vender, tá? Vender a ideia de que o equipamento de segurança é essencial, é necessário. Então vamos lá, pessoal. Esses são os 3 princípios do como engajar pessoas quanto ao uso do equipamento de segurança do trabalho. A obrigatoriedade, pessoal, a gente pode bater nessa tecla quantas vezes for necessário, tá? Eu posso falar para a pessoa que se ela não for utilizar o equipamento, ela vai ser advertida, ela vai ser mandada por justa causa, tá? Isso vai funcionar? Em alguns momentos, em alguns casos, sim. Outros casos, as pessoas não estão nem aí para isso. Então, nossa obrigação é mostrar para ela o quão interessante, né, o quão benéfico para ela a questão do uso do equipamento de segurança. Porque se eu não uso o equipamento de segurança e eu sofro um acidente de trabalho, eu vou ser o maior afetado. Agora, se eu utilizo o meu equipamento de segurança de forma correta, seguindo os processos, né, lembrando que o equipamento de segurança do trabalho não é tudo isso, não é só ele que garante o não acidente de trabalho, tá, pessoal? Então é toda uma sequência. Eu primeiro sigo os processos, conheço o meu processo de forma correta, conheço de forma adequada e a fundo aquele processo que eu estou fazendo, utilizo o equipamento de segurança, tá? Respeito as normativas, descrições de segurança do trabalho, que é muita gente, não, vamos botar um exemplo aqui, pessoal, subir em garfo de empilhadeira para acessar áreas mais altas, é proibido? É proibido. A própria máquina ela sinaliza isso, e as pessoas fazem, certo? Subiram acima de 2 metros, é considerado o quê? Trabalho em altura, é um processo. Eu sei que eu vou subir acima de 2 metros de altura, eu tenho que tomar as medidas de proteção. Quais são essas medidas de proteção? É o cinto de segurança? É uma escada amarrada? É a montagem de um andaime? O uso de uma PTA? E aí sim eu vou estar seguindo as normativas de segurança do trabalho, tá? E lembrando, né, que toda vez que eu falo sobre equipamento de segurança, eu tenho que ter, né, isso bem descrito. Através do quê? De uma ordem de serviço, de um treinamento de integração, tá? E quando eu falo bem descrito, pessoal, não é só escrever o uso obrigatório dos equipamentos de segurança. O porquê utilizar os equipamentos de segurança, como utilizar os equipamentos de segurança, por que respeitar as normas de segurança do trabalho, quais os equipamentos de segurança é minha responsabilidade utilizar. Tem gente que coloca usos gerais sobre o equipamento de segurança. Mas quais os equipamentos? Mas está amarrado na ficha de EPI. Mas eu tenho que começar o processo legal. Então, quando eu for integrar uma pessoa, eu vou colocar ela para colocar os equipamentos de segurança dentro dessa integração. Quando eu for colocar ela para fazer o processo, eu vou monitorar ela se ela está utilizando os equipamentos de segurança do trabalho. Quando ela for realizar lá a manutenção dos equipamentos de segurança, eu tenho que ver se ela está respeitando a periodicidade dos equipamentos. E aí sim, eu estou garantindo que essa pessoa está sendo atendida pelo equipamento da forma correta. Tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que tenha tido um entendimento para vocês do porquê enganjar pessoas, né, e como enganjar pessoas. Primeiro princípio, pessoal, é o que eu mais uso, né? É mostrar para ela que é para ela, não é para mais ninguém a utilização do equipamento de segurança. Ela vai ser o maior beneficiado, ela vai ter os benefícios disso a fundo, vai preservar a própria integridade. Eu posso trabalhar para a prevenção do trabalho dela? Posso, devo, está na minha responsabilidade. Mas se ela não respeitar tudo aquilo que a gente imputa, que a gente implanta, infelizmente ela vai ser o maior afetado. Então isso que as pessoas têm que entender, tá certo? Beleza? Então mais uma vez, pessoal, muito obrigado, gratidão aí por cada um de vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenha sido proveitoso, espero que seja atendido a expectativa de vocês. Tá? A gente está no aprendizado contínuo quanto à questão dos vídeos. Então, se tiver alguma coisa para melhorar, André, eu acho que a gente poderia falar disso, deixar de falar disso. Então, a gente está fazendo essas adequações, está aprendendo continuamente. Espero que esteja ficando legal, espero que esteja ficando adequado às expectativas de vocês. E, mais uma vez, gratidão, tá? Nos siga nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, tá? No @ARE Treinamentos e Consultoria. E também aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever, né, no nosso canal, deixar o seu curtir aí no vídeo, tá? Deixar o teu comentário, a tua sugestão, o teu feedback, tudo isso para nós é favorável, tudo isso para nós é bem-vindo, pessoal, porque a gente aprende muito com o feedback de vocês, a gente aprende muito com as dúvidas de vocês também, que daqui um pouquinho as dúvidas que você tem é a dúvida de um outro colega e a gente acaba tirando essas dúvidas mais rápido, tá, pessoal? Então, se há dúvida,
não posso fazer, tá? Se eu não sei como fazer, eu tenho que buscar quem sabe para me ensinar e me ensinar da forma correta, beleza? Show de bola? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando, segurança do trabalho, a arte de preservar a vida.